Bom, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre acentuação gráfica, certo? A gente já falou sobre sílaba átona e sílaba tônica, e a gente vai perceber que é graças a esse assunto que a gente consegue saber quando se acentua ou não uma palavra. Deixa eu estar gravando. Tá. Então, sabendo se a sílaba é átona ou tônica, a gente consegue acentuar. Como assim? Lembram que a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da minha palavra, certo? E as que são mais fracas a gente chama de sílaba átona. Então, todas as palavras do português, elas vão ter uma sílaba que vai ser a mais forte. E essa vai ser a chamada tônica. Então, observe o texto lido na página anterior. Nele existem palavras como história, mistérios, tem, única, vários, é, possível, só, vivê-la e há. Então, eles recebem acento, né? Essas palavras. Vamos nos ater aos primeiros tipos de acento gráfico. O que existe em comum nos termos histórias, mistérios e vários? O que será que nós temos em comum entre essas três palavras, né? Então, agora a gente vai começar a botar em prática aquele conhecimento que nós tínhamos de separação silábica. Por quê? Porque a gente vai contar qual que é a sílaba tônica de trás para frente, certo? E a sílaba, dependendo de qual sílaba for a tônica, a gente vai classificar de três formas. Se eu tenho a minha última sílaba, a mais forte, eu vou chamar de oxítona. Se eu tenho a minha sílaba do meio mais forte, são chamadas de paroxítona. E se eu tenho a do meio não, né? A minha penúltima sílaba, melhor entender dessa forma. Então, assim, a minha última sílaba é a oxítona, a minha penúltima sílaba é a paroxítona e a minha antepenúltima sílaba é a proparoxítona. Hoje a gente vai falar mais sobre as paroxítonas e as oxítonas e as proparoxítonas a gente vai falar em outro capítulo. Olha aqui essa palavra, história. Para a gente fazer a contação silábica, né, para a gente contar as sílabas, como que a gente vai fazer? Vamos separar a palavra em sílabas e aí a gente vai de trás para frente, ó. Essa é a última, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima, certo? Então, sempre de trás para frente. A última sílaba, se ela for a mais forte, a gente classifica como oxítona. A penúltima sílaba, se for a mais forte, vai ser paroxítona e a antepenúltima será proparoxítona. Aqui nós só vamos falar das paroxítonas, então as penúltimas sílabas mais fortes, tá bom? Então, o que nós temos em comum dessas palavras aqui? História, mistério e vários. As três são paroxítonas, porque é a antepenúltima sílaba, aliás, a penúltima sílaba delas que vai ser a mais forte. Certo? Então, vamos lá. Percebam que a gente vai saber como acentuar as palavras pela terminação das palavras. Por exemplo, as paroxítonas, existem casos que elas vão ser acentuadas e casos em que elas não vão ser acentuadas. Como que eu sei disso, né? Porque, por exemplo, aqui história eu acentuei. Portanto, que também é uma paroxítona, eu não acentuei. Tudo isso por causa da terminação. Então, agora a gente vai ver aqui no PowerPoint quais são as terminações de paroxítonas que a gente vai acentuar. Então, por exemplo, as palavras que terminarem com PS, uns, x, us, r, i, is, n, ãos, l, ans, ns e de tons nasais, todas serão acentuadas, certo? Todas essas que forem paroxítonas, claro, né? Então, assim, qual é o pré-requisito para acentuar? A palavra ter uma dessas terminações e ter como sílaba tônica a penúltima sílaba. Então, olha aqui, por exemplo, as palavras terminadas em PS. Bíceps. Então, aqui na separação silábica, a gente tem bíceps, certo? Então, aqui o bi é o mais forte e é uma palavra terminada em PS. Então, eu acentuei. Próximo aqui, ó, álbum. A tônica que nós temos aí, ó, o ao, né? Álbum. Então, ao é uma sílaba, bum é outra. Ela é uma paroxítona, porque eu tenho a penúltima mais forte, terminada em um, então vou acentuar. Próximo. Fênix.
A sílaba mais forte é o F. É uma palavra terminada em X, então eu vou acentuar. E assim por diante. Então é bem tranquilo, tá? Talvez a única dúvida que vocês tenham é o de tongos orais, certo? Então é diferente dos nasais, que são aqueles que têm o som saindo pelo nariz, né? Como que já é um som nasal, não é um som oral. Então, todos os ditongos que forem orais, eles vão ser acentuados, tá bom? Palavra terminou com ditongo oral e é uma paroxítona, acentuo a paroxítona. Por exemplo, espontâneo. Então, aqui, ó, o ditongo nasal. Nasal não, oral. E aqui, ó, ódio, o ditongo oral. E, ó, certo? Bom, gente, então é isso. Vou deixar vocês para fazerem os exercícios. Espero que vocês consigam compreender.